Antes de partirmos para o estudo das técnicas de recuperação, queremos apresentar as causas da degradação das pastagens. Com isso, será possível avaliar melhor os níveis de degradação e escolher a técnica de recuperação, já que tudo está relacionado à origem do declínio da forrageira cultivada. Também será possível fazer uma reflexão sobre o manejo que você está praticando em sua propriedade e o que pode ser feito para reduzir e até mesmo parar o processo de degradação. Com isso, no futuro, você poderá poupar muito tempo e dinheiro gasto em recuperação ou renovação de pastagens. Aqui vemos um piquete da gramínea Tifton 85 na altura alvo de entrada dos animais para pastejo. Ou seja, no dia seguinte, um lote de vacas leiteiras iniciará o pastejo aqui, tirando proveito da alta qualidade da forragem. Visualmente não se verifica qualquer sinal de degradação no piquete, sendo, portanto, um importante exemplo de sucesso do manejo executado. Agora estamos vendo outra pastagem, que já teve como forrageira cultivada a Braquiária decumbens, e agora se encontra tomada por diversas espécies de plantas invasoras, tanto de folhas largas, de cotiledôneas, como de folhas estreitas, monocotiledôneas. Além do predomínio destas plantas, começam a surgir também clareiras, onde se vê apenas solo compactado, onde nenhum vegetal consegue sobreviver. O estudo dos históricos destas duas áreas e uma análise da situação atual de manejo de cada uma delas vão indicar as razões da degradação de uma e do sucesso da outra. Na sua propriedade, entretanto, se existem pastos degradados, vários fatores deverão ser considerados como causa da degradação. O primeiro deles é a escolha da espécie forrageira, um fator aparentemente óbvio, mas que por razões variadas acontece em parte das propriedades com razoável frequência. O segundo fator são as falhas na fase de formação da pastagem, que são muito comuns em todo o país. Então, o primeiro passo para prevenir o processo de degradação é a escolha das espécies forrageiras adaptadas. A maioria dos pecuaristas brasileiros escolhe espécie forrageira em função de um modismo. O cultivar recém-lançado ganha a atenção dos pecuaristas, mesmo com sementes mais caras no início logo após o seu lançamento, os pecuaristas preferem esse novo cultivar, acreditando que essa nova forrageira é que vai resolver os seus problemas de produção animal em pastagem. A segunda causa é estabelecer pastagem de forma incorreta, começando desde o uso de semente com baixa porcentagem de pureza, semente com baixo valor cultural, seguido com erros no preparo do solo, erros na taxa de semeadura, normalmente plantando com taxa de semeadura abaixo do ideal para aquela espécie forrageira, ausência de correção e adubação do solo para o estabelecimento da pastagem, erros na data de plantio em condições climáticas não adequadas, o não controle de plantas invasoras de pragas no estabelecimento da pastagem. Na pastagem de Tifton 85 manejada de forma superintensiva, com adubação e irrigação, percebemos, além do uso de importantes insumos produtivos, o uso do pastoreio por lotação rotacionada. Esta técnica de manejo tem por base o cálculo e monitoramento da capacidade de suporte da área e a adequação da taxa de lotação a essa capacidade. A lotação rotacionada controla o pastejo por meio da definição de um correto período de ocupação dos piquetes e de um número adequado de animais em pastejo. O objetivo final do manejo é evitar dois dos mais importantes causadores da degradação, que são o superpastejo e o subpastejo. Não controlar a taxa de lotação, mantendo-a tanto abaixo da capacidade de suporte da pastagem como acima, é o terceiro fator de degradação que precisa ser verificado. E como consequência do manejo inadequado, diversos fatores vão levar a pastagem a um declínio futuro, como a presença de plantas invasoras e de outras pragas, deficiência mineral do solo, não adoção do planejamento alimentar, dentre outros. A quarta causa
é o pecuarista não controlar as plantas invasoras, as plantas infestantes, que em qualquer cultura que o homem explora, elas aparecem. A quinta causa é não controlar os insetos pragas, as pragas em geral e as doenças. Então, tudo isso vai levando a planta forrageira a uma perda de vigor, uma perda de produtividade e aí avançando no processo de degradação. A outra causa é não corrigir e não adubar o solo. Os solos brasileiros, na sua quase totalidade, cerrados, por exemplo, 92% dos solos dos cerrados são classificados como de fertilidade natural muito baixa a baixa. Solos do bioma amazônico, 96%, são classificados nessas duas classes de fertilidade. A ausência de correção e adubação também leva ao processo de degradação. A outra causa é a mistura de plantas forrageiras dentro de um mesmo piquete que não são compatíveis, plantas que deveriam ser manejadas com alturas diferentes, plantas que deveriam ser manejadas com condições de fertilidade de solo diferentes, e o pecuarista mistura essas plantas forrageiras dentro do mesmo piquete, aí ele tem problema com a aceitabilidade da forragem pelos animais, os animais superpastejam aquela que eles aceitam mais e abandonam aquela que eles menos aceitam. E o outro erro é não ter planejamento alimentar ao longo do ano, é não variar a taxa de lotação em função da capacidade de suporte, que é condicionada pela flutuação de temperatura, fotoperíodo, volume e distribuição de chuva. Então não há um planejamento para ajuste de lotação, a capacidade de suporte, levando então aquelas condições, hora de subpastejo, hora de superpastejo. Agora, voltando à pastagem degradada de Braquiária decumbens e levando em conta os comentários do professor Adilson, podemos especular sobre os vários fatores que a levaram a esta situação. Como a pastagem tem mais de 20 anos de estabelecimento e está numa região de cerrado, onde esta espécie de braquiária se adapta bem, podemos descartar a escolha errônea da forrageira como fator de degradação. Além disso, a idade da pastagem também mostra que dificilmente teria sido um erro de implantação. A forte presença de plantas invasoras e de